Hoje eu quero te falar de 3 hábitos que você deveria incluir na sua rotina a fim de que você tivesse mais intimidade com Deus. Esses hábitos têm, desde a minha conversão, me ajudado a estar mais próximo dele, a manter constância na minha vida devocional, e eu creio que eles serão muito úteis para a sua vida também. O primeiro deles é que você deveria ter como prioridade ler as Escrituras Sagradas todos os dias. E quando eu digo que você deveria ter prioridade, eu quero dizer que você deve marcar um horário, se preciso for, deve reservar um ambiente na sua casa, deve ter aquele momento específico onde você diz: agora para tudo, agora desliga tudo, eu vou ter um tempo com Deus, eu vou ler a minha Bíblia. E perceba, as coisas que nós priorizamos, nós encontramos tempo para fazê-las. E talvez a gente argumente aqui que não, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, a minha rotina é muito corrida. Mas se for prioridade para você ler a Bíblia Sagrada, você vai arrumar tempo. Comer, por exemplo, beber, é uma necessidade nossa. Se a gente deixar de comer e beber, a gente não consegue aguentar um dia inteiro, ou quem sabe 2 dias. Talvez um dia inteiro a gente ainda consiga com muita fraqueza, em jejum. Mas a gente não fica muito tempo sem comer. Nós precisamos comer a fim de que o nosso corpo se mantenha de pé. Nós precisamos ler a Bíblia Sagrada, comer esse pão diário que desce do céu, a fim de que a gente se mantenha de pé espiritualmente. Mas acontece que muita gente não prioriza e pensa que dá para viver sendo um crente sem ter contato diário com a Bíblia Sagrada. Priorize esse momento na sua vida. Assim como você faz com o seu almoço, de repente, assim como você faz com a sua janta, eu não sei, de repente tenha alguma refeição no seu dia que você considere ser a mais importante e você não abre mão dela por nada. Perceba que você vai ter um horário reservado, você tem um ambiente reservado para fazer aquela sua refeição, porque é importante para você. E o que você considera importante, você fará tempo para conseguir fazer aquilo ali. E a segunda coisa que eu quero te dizer é que você deveria orar como quem está orando para alguém muito próximo, muito íntimo, porque essa é a realidade de quem Deus é e da maneira como Ele se relaciona com a gente. Infelizmente, muita gente acaba se relacionando com Deus como se Ele fosse impessoal, como se Ele estivesse à parte da nossa vida e não fosse um amigo íntimo, não fosse alguém próximo. Quando você estiver orando, experimente pensar como se Deus estivesse ali diante de você, porque talvez a noção de que Ele de fato está não seja o bastante, não seja suficiente. Então imagine Deus sentado diante de você e pronuncie palavras verdadeiras para Ele. Infelizmente, muita gente quando vai orar, mecaniza a sua oração. Fala um monte de coisa, parecendo falas robóticas, parecendo aqueles atendimentos de call center, de telemarketing que a gente liga e que já tem toda uma fala programada. Muita gente vai falar com Deus dessa maneira programada. E perceba, não é natural, não é sincero. A gente não fala assim e não gosta que as pessoas falem assim com a gente. Quando aqueles telefonemas batem na nossa porta, né? A gente já logo quer desligar, a gente já logo quer acabar com aquela ligação o mais rápido possível, porque não é natural, é robotizado. Nós queremos falar com pessoas de carne e osso, com pessoas que conseguem estabelecer um diálogo de fato. Pense na sua vida com Deus, no seu momento de oração. Você deveria orar dessa maneira natural, então. Não deve ser para você como que um momento automatizado, robotizado, mecânico. Deve ser um fluir do seu coração, em que você fala para Deus tudo que está aí alojado, tudo que você necessita dizer, sem receios, sem de alguma maneira ficar tentando produzir palavras e reproduzir coisas que nem fazem parte do seu vocabulário. Se achegue com naturalidade para Deus. Se achegue com sinceridade para falar com Ele. A terceira coisa que você deveria considerar fazer e inserir nas suas rotinas é ter um diário de oração. Eu quero, por exemplo, te mostrar que é algo que eu faço, eu cultivo há algum tempo na minha vida. Eu tenho esse daqui que é um caderninho que você pode comprar no supermercado, se for o caso. Não precisa nem ir numa livraria. Não custa mais que R$3, R$5. Imagino que o máximo deve ser R$5. Perceba, é até meio feinho o caderninho. Mas é um caderninho que eu utilizo
para anotar aqui pedidos de oração, anotar causas de oração pelas quais eu estou orando, resposta de oração, gratidão a Deus por orações respondidas. A minha esposa, por exemplo, ela tem um outro que é todo mais elaborado. Esse daqui dela já é um pouco mais caro. Inclusive esse daqui ela já usou todo. Ele já está bem gasto aqui e ela já está utilizando um outro. Mas é algo que você pode inserir na sua rotina a fim de que você tenha mais intimidade com Deus. Porque perceba, constantemente nós estamos cercados de pessoas que chegam pra gente e dizem assim: escuta, eu sei que você crê em Deus, eu sei que você professa a sua fé nele, você pode, por favor, orar por mim? E a gente vai lá e diz para essa pessoa: eu vou orar. E quantas foram as vezes que a gente não esqueceu de orar? Eu digo isso por experiência própria, eu digo eu vou orar e me esqueço. A gente não deveria, então, confiar na nossa memória. Faça isso, preserve, conserve um diário de oração. Ou se de repente você é das pessoas mais tecnológicas, faça isso através de um aplicativo no seu celular. Baixe aí um Google Tarefas, um Google Keep, um Notion, um Evernote, enfim. Mantenha de alguma maneira essas anotações. E coloque datas nisso tudo, coloque datas quando esses pedidos foram feitos, quando Deus respondeu a essas orações. Porque um exercício muito legal de se fazer também é depois ir lá para o seu caderno de oração e analisar quantas foram as respostas, quantas foram as vezes que Deus te respondeu e de repente Ele não te respondeu da maneira como você queria, te respondeu de uma outra forma, naquele momento você não entendeu, mas agora, olhando o seu caderno de oração, meses depois, anos depois, você vê que na verdade aquilo era o melhor para você. Deus tinha o melhor para você. Faça isso. Coloque isso na sua rotina devocional. Eram 3 dicas que eu queria aqui passar para você, mas eu me lembrei de uma 4ª dica e ela fica como uma dica bônus para você então. Insira ao longo da sua rotina de trabalho, de estudos, de serviços domésticos, cânticos espirituais, louvores e hinos ao nosso Senhor. É muito bom fazer muitas coisas na nossa casa, trabalhar, estudar, enfim, ouvindo música. Eu, por exemplo, sou movido à música e o tempo todo eu encontro um pretexto para ouvir algo, seja no carro, seja enquanto corro na rua, faço uma caminhada, enfim. A gente está sempre procurando uma boa música para ouvir. E já reparou o poder que nós conseguimos angariar da parte de Deus sempre que nós nos dispomos a ouvir cânticos espirituais? Eu não estou dizendo com isso que você precisa ficar 24 horas com o rádio da sua casa ligado, com a sua TV ligada, cantando louvores, pensando que com isso você vai abençoar a sua casa. Não. O que eu estou querendo dizer é que o nosso coração vai se enchendo das palavras que nós pronunciamos a Deus, das palavras que falam da glória de Deus, das Escrituras Sagradas. O nosso coração vai se enchendo de palavras edificantes. E aí sabe o que vai acontecer? A nossa boca vai falar daquilo que está cheio no nosso coração. Então se o dia todo a gente está ouvindo canções que enaltecem a glória de Deus, canções que estão condizentes com as Sagradas Escrituras, nós consequentemente estaremos mais próximos dele. Como eu disse, não estou dizendo para que você fique 24 horas com a TV ligada pensando que com isso você está santificando o lugar onde você está. Não, o que eu estou querendo dizer é que você deveria ouvir mais ao longo do seu dia a fim de que o seu coração, a fim de que a sua mente vá sendo edificada, vá sendo transformada. E obviamente com canções bíblicas, com canções que estão de acordo com o relato das Escrituras, canções que enalteçam a pessoa de Cristo. E não necessariamente canções que vão ficar inflando o seu ego, vão ficar enchendo o seu eu. Não é a respeito desse tipo de canções que eu estou me referindo. Considere então inserir esses hábitos ao longo da sua vida, ao longo da sua rotina, que você vai ver que você estará muito mais próximo, muito mais íntimo de Deus do que se você não estivesse praticando esses hábitos. E se você é um cristão e tem convivido com medos, ansiedades, angústias, eu quero te chamar para fazer parte do Diário de Bordo. Uma comunidade que eu criei que custa exatamente R$10 por mês e que você poderá vencer medos, vencer ansiedades e vencer angústias
através das aulas ministradas ali, através também das nossas orientações com relação à sua vida prática. A nossa ideia é que essa comunidade seja um braço da igreja que você congrega. Ela não é um fim em si mesmo. A intenção é então que você esteja lá, viva melhor a sua vida com Deus, tenha progressos na sua vida cristã e sirva mais e melhor a sua comunidade local. Se você quiser saber como fazer parte, clica no primeiro link que deixei aqui no comentário fixado e venha fazer parte do Diário de Bordo. Vai ser um prazer te receber lá.